Reconhecido como personalidade AI-SIC de 1980, Fernando Fontana nos conta sobre a articulação política na formação da associação. Eu venho de uma família de industriais. Os meus bisavós, o Barão do Cerro Azul e o Comendador Fontana, eram industriais de erva mate, muito bem sucedidos. E com o passar dos anos, as empresas, o mate perdeu um pouco da importância, ou bastante até, mas as empresas continuaram sob a direção do meu pai. E eu, desde os 17 anos, quando entrei na faculdade de Direito, onde eu me formei, trabalhava um período de tempo na empresa, então conhecia essa parte industrial e a parte comercial também, de maneira bastante adequada para aquela época e para a minha idade. Formei-me em Direito, mas mais pelo fato de ter uma educação universitária, porque eu sabia que o que eu queria ser era administrador. E fiz vários cursos na área da administração, cursos de curta duração, de média duração. Fiz um curso na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, de 9 semanas. E isso tudo me deixou cada vez mais convencido de que era a minha área. Quase por acidente, eu acabei fazendo um teste para uma bolsa nos Estados Unidos. Acabei ganhando uma das bolsas mais prestigiadas da Fundação Fulbright. Fiz o meu mestrado na Universidade Estadual de Michigan, Michigan State University, e voltei para o Brasil. Fiquei trabalhando na empresa da minha família uma temporada curta e achei que poderia ter mais oportunidades em São Paulo. Acabei me mudando para São Paulo, onde eu morei por 4 anos, trabalhando em empresas multinacionais, em cargos de direção alta e média, primeiro média, depois alta. E acabei voltando para o Paraná por problemas da empresa da família. Mais ou menos resolvidos os problemas, eu cheguei à conclusão que era muito pequena a indústria e muito dominada por técnicas antiquadas. Eu acabei me desligando da empresa e eu, por uma questão de amizade, acabei sendo convidado para ser secretário de administração do governo Jaime Canet Júnior, pelo então secretário João Elísio Ferraz de Campos, de quem eu era conhecido, amigo. E isso me levou para a Secretaria de Administração. A Secretaria de Administração era responsável pela frota de veículos, pelos recursos humanos, afinal de contas, pelas áreas meio do governo, não pelas áreas fim. O período de governo do Canet acabou e eu fui convidado pelo próximo governador, que era o Ney Braga, para ser secretário. Depois de algumas dúvidas a respeito de que secretaria eu devia assumir, eu acabei assumindo a Secretaria de Indústria e Comércio, que, como secretário de Administração, eu havia transformado num órgão com poderes de decisão, de atuação, ou seja, eu participei da elaboração do orçamento do ano seguinte, sabendo que ia ser secretário de Indústria e Comércio. No governo Ney Braga, ou seja, isso a partir de 1980, essa secretaria passou a funcionar como eu imaginava que uma secretaria de Estado, de apoio à indústria, ao comércio e à parte de serviços, deveria funcionar. Foram criadas comissões, foram criados 3 departamentos, um dedicado a serviços, um dedicado à indústria, outro dedicado ao comércio. Chamava-se COINDE, Conselho Consultivo da Indústria e Comércio do Paraná. Era composto só por empresários. E isso foi uma modificação conceitual em relação ao secretário anterior, que estava fazendo a secretaria. Ele era uma pessoa que não tinha todos os méritos possíveis, mas não tinha a ideia formada de como deveria ser uma secretaria de Indústria e Comércio. Ou melhor, tinha uma ideia formada que não era a minha ideia. Isso me levou a uma integração muito grande com os setores industriais
principalmente os industriais, mas também com os setores comerciais e um pouco menos com a área de serviço. E Curitiba, na época, hoje a indústria está mais espalhada pelo Paraná inteiro, por diversas razões de natureza técnica e até geográfica, né? Não é possível ter uma empresa como a Coamo em Curitiba, tem que ser lá em Camorão. Mas naquele tempo Curitiba concentrava a maior parte da indústria paranaense. Já existia a Volvo, da qual eu fui, como secretário, fui vice-presidente do Conselho de Administração. Existiam todas essas outras indústrias ligadas a ramos inéditos no Paraná, como a Siemens, que fazia produtos eletroeletrônicos. Então a minha experiência de formação e a minha experiência de vivência em São Paulo faziam com que eu tivesse um diálogo excelente com as empresas. E eu me sentia, e era, como se eu fosse o representante dessas indústrias. Não era o presidente, não era o vice-presidente, não era o gerente, não era nada, mas eu era o representante junto ao governo, nosso aqui, e junto ao governo federal. Então, as indústrias que não mais tradicionais, elas tinham já os seus meios, não estavam na cidade industrial. Já estavam lá tocando a sua serraria, a sua erva mate, o seu café torrado, qualquer coisa assim. Mas a cidade industrial já tinha, estava em efervescência, estava criando novidades. Então a cidade industrial passou a ser, de uma certa forma, um dos dois principais focos da minha gestão. O outro foi a implantação do Proálcool, mas essa era na área do paralelo 24 para cima, do clima facilitava a plantação de cana. Como o nosso interesse aqui é tratar na ICIC, eu passei a ter uma ligação muito grande com a Associação dos Empresários da Cidade Industrial, participava inclusive de reuniões. E para surpresa minha, surpresa mesmo de verdade, eu fui convidado para receber o título de personalidade da ICIC do ano de 1980. Essa honraria tinha sido dada para apenas 2 pessoas antes de mim. Então, o prêmio foi entregue, foi votado, eu já recebi a comunicação, perguntaram se eu aceitava, eu disse que aceitava, não podia nem ser diferente. E foi uma surpresa muito grande para mim, porque eu senti que aquilo que eu estava fazendo devia estar dando certo. Porque compareceram industriais e pessoas ligadas ao setor bancário, comerciantes, etc., em grande número. A entrega foi no Graciosa Country Club, tinha aí mais de 1000 pessoas. Alguns que vieram de Ponta Grossa e de Londrina não puderam entrar no clube, tiveram que almoçar fora. Então, a surpresa, que era uma surpresa no sentido de surpresa mesmo, transformou-se num agradecimento à comunidade. Ou seja, quer dizer, eu acho, eu uso a palavra eu com propriedade, não é por ser falsa modéstia, né? Eu acho que aquilo que eu vinha fazendo atendia o que o setor queria. E por isso a ESIC considerou que eu merecia receber esse prêmio. Bom, o prêmio não mudou nada da minha vida. Me deu muita satisfação, mas mudou a minha responsabilidade em relação ao setor. Ou seja, eu passei a participar, inclusive sou sócio honorário da ESIC. O que não significa nada, porque eu não voto. Mas significa muito para que eu saiba que eu estava fazendo pelo menos mais de 50% de coisas certas. Fico satisfeitíssimo com o progresso da ESIC, do qual eu participei durante um pouco tempo, né? Mas a ESIC é um fenômeno. A ESIC não, a SIC.
A SIC é um fenômeno. Hoje ela concentra indústrias dos mais diferentes ramos e deu condições, inclusive, para que fosse criada a cidade industrial da Araucária, grudada com a SIC. Então, aquilo é um conjunto todo de indústrias que mudaram a face do Paraná. A interiorização que existe hoje não existiria se a SIC não tivesse dado certo. Porque foi o exemplo de um distrito industrial, batizado pelo Jaime Lerner de cidade, o que também tornava um diferencial, que mostrou que Londrina, Cascavel, as cidades maiores podiam ter áreas destinadas à indústria da forma como existia em Curitiba. E isso aconteceu, e a minha satisfação não é tanto de ter recebido o título, é de saber que aquilo que eu fiz para receber o título continuou sendo feito pelas gerações seguintes e pelas indústrias seguintes e transformou o Paraná hoje num estado que é, não diria majoritariamente, mas muito industrializado. Você mencionou que eu deixei um legado. Eu fui um coautor, porque o legado quem deixou foram as empresas, né? Eu fui mais ou menos como um catalisador que entra no processo, mas não faz parte do produto. Então, eu tive uma equipe excelente também na secretaria, e nós reativamos um órgão que estava meio falecido, que era o CENDE, Centro de Desenvolvimento Industrial do Paraná, que viajava ao exterior e aos outros estados brasileiros, principalmente a São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, procurando mostrar as vantagens geográficas, técnicas, a disponibilidade de energia elétrica, capacidade de mão de obra adequada. E isso também trouxe muitas indústrias complementares àquelas que aqui existiam. Esse tipo de atuação complementar talvez tenha se consolidado numa feira que nós criamos, que chama-se Feira Paraná Hoje, onde indústrias do Paraná inteiro, que não se conheciam, às vezes compravam as suas peças em São Paulo, às vezes importavam do exterior, elas passaram a saber que existia em Londrina alguém que fazia parafuso, em Francisco Beltrão, alguém que fazia um tecido especial que eles estavam importando para fazer o foro do automóvel, das poltronas do automóvel, etc. Então, essa é a razão pela qual o meu envolvimento com a SIC, e portanto com a associação, levou a esse prêmio e me obrigou, por força das circunstâncias, a ser ainda mais ligado à empresa, muito mais às empresas, diria, muito mais ligado às empresas e muito mais ligado, entendendo muito mais o que o Paraná precisava. E essa não é um legado, é uma satisfação.